Bom dia, galera, tudo bem? Então, hoje a nossa aula é sobre critérios de divisibilidade. Nós vamos dar sequência na questão, na matéria de múltiplos e divisores. E esses critérios de divisibilidade são regrinhas, tá? Que a gente vai aprender para facilitar a resolução de algumas divisões. Tá? Então, até a prof colocou aqui, ó, critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são métodos que auxiliam a determinar se um número natural é ou não divisível por outro, sem necessariamente efetuar a divisão entre esses dois números. Então, como a prof estava falando, são regrinhas que nós vamos aprender, acho que vocês já até conhecem algumas, que vão nos facilitar na hora de descobrir se um número é ou não divisível por outro. Tá? Então, nós vamos aprender hoje, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 regrinhas. A apostila de vocês, para vocês quiserem me acompanhar, na página 108 e 110, para quem chegou depois ali da nossa conversa, tá? Tá trazendo só 6, mas a prof trouxe 2 a mais que vocês também vão utilizar, beleza? Então, vamos lá. O primeiro critério que a gente vai falar, gente, é o critério de divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? O número ele é divisível por 2 quando ele for um número par. Ou seja, para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todos os números que terminam que tem como unidade esses algarismos, ele é chamado de par. E todo número par é divisível por 2. Então, quer dizer que eu não preciso fazer a divisão para determinar se é ou não divisível por 2. Por exemplo, ó, o 196, ele termina em 6, então ele é divisível por 2, tá? Eu consigo dividir por 2 o 196. Ai, prof, mas o que é ser divisível mesmo? Ser divisível, gente, é ter uma divisão exata. Nós falamos isso na nossa outra aula, tá? É ter um resto zero. Então, quando eu pego, por exemplo, ó, vamos comprovar aqui para vocês, ó, 196 dividido por 2. A gente já sabe que dá. Vamos comprovar. Então, o 1 não dá para dividir por 2, nós vamos pegar o 18, que vai dar, o 19, que vai dar 9 vezes 2, dá 18. Sobra 1, abaixo 6, dá por 8, que dá 16. E olha aqui, ó, o nosso resto é 0. Então, toda vez que um número for divisível por outro, o resto tem que ser igual a 0. Então, ó, 196 dá por 2. Se a gente olhar um número 1336, ele também termina em 6. Coincidentemente, a prof colocou um 6 de novo. Então, significa o quê? Que esse número também é divisível por 2. E eu não preciso fazer a divisão por 2 para saber isso. Por quê? Porque ele é um número par. Então, ele é, sim, divisível por 2, tá? Por 2. Se vocês quiserem confirmar, é só fazer a continha de divisão, tá? Vamos comprovar lá. Vai que tem alguém que não acredita. Então, ó, 13 por 2 vai dar 6, que dá 12 e sobra 1. Abaixo 3. 13 por 2 de novo dá 6 e sobra 1. Abaixo 6 por 2 dá 8, que dá 16 e sobra 0. Olha lá, o nosso resto é 0. Agora, observe aqui o número, 8.885. O 5 é uma terminação de número par? Não é uma terminação de número par, tá? O 5 é uma terminação de um número ímpar. Logo, a gente sabe que 8.885 não é divisível por 2, tá? Por quê? Porque ele não termina no número par. Se vocês quiserem comprovar, ó, é só fazer a divisão por 2. 2 vai dar 8 por 2 dá 4, sobra 0. Abaixo 8. 8 por 2 dá 4, sobra 0. Abaixo 8. 8 por 2 dá 4, dá 0. Abaixo 5. Quantas vezes o 2 cabe no 5? 2 vezes, que dá 4 e o nosso resto, ó, é diferente de 0. Então, essa é uma divisão não exata. E aqui a gente comprova, né, que 8.885 não é divisível por 2, certo?
Bem tranquilo, né? Então, para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não tem segredo. Agora vamos falar do divisibilidade por 3. O critério de divisibilidade por 3, gente, é muito legal. Quando que o número vai ser divisível por 3? Quando a soma dos algarismos que formam ele der um número que tem na tabuada do 3, ou seja, que seja múltiplo de 3. Ou, se vocês preferirem, que seja divisível por 3. Como assim, prof? Observe o primeiro exemplo que a prof trouxe aqui, ó, 558. Então, se eu pegar 5, 558 é formado por 2 5 e por um 8. Então, se eu somar esses algarismos, 5 mais 8, 5 mais 5 dá 10, mais 8 vai dar 18. Logo, se a gente observar, tem 18 na tabuada do 3, gente? Tem 18 na tabuada do 3. Então, a gente conclui que 558 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos que formam ele dá um múltiplo de 3. Vamos comprovar isso fazendo a divisão? Então, 558 dividido por 3. Então, vai dar 5 por 3 dá uma vez, sobra 2. Abaixo 5. 25 por 3 vai dar por 8, que vai dar 24 e vai sobrar 1. Abaixo 8, 18 por 3 dá 6, que dá 18 e dá 0. Olha lá, ó. Obtivemos o resto 0. Entrou mais alguém na sala? Sim? Não sei, prof, não parece para nós, só Eu parece para procurar. você. Então, vou sair um pouquinho aqui para a gente... Deixa eu ver. Assim. Aceitar. Pronto. Isso. Vamos voltar para nossa tela. Por enquanto, tranquilo, gente? Gustavo, tudo tranquilo por enquanto? Sim, prof. Então, tá. Então, ó. Então, terminou em 0, a gente conclui que é divisível por 3. Então, 558 é divisível por 3. Agora, vamos ver 7.776. Então, vai ser 7 mais 7 mais 7 mais 6. 7 mais 7, 14, mais 7, 21. 21 mais 6 dá 27. Tem 27 na tabuada do 3, gente? Tem 27 na tabuada do 3. 3 vezes 9, 27. Então, o nosso número aqui, 7.776, é divisível por 3 também, certo? Não precisa nem fazer a continha para verificar. Se vocês quiserem tirar dúvida, faz. E agora vamos para a letra C. 6.524. Então, vamos lá. 6 mais 5 mais 2 mais 4. Então, 6 mais 5 dá 11. 11 mais 2 dá 13. 13 mais 4, 17. Tem 17 na tabuada do 3? Não tem. Se vocês pegarem o número, então vocês vão ver. Eu vou fazer esse porque ele não é divisível, tá? Então, aqui a gente sabe que não é divisível por 3. Vou pôr o 3 aqui, do ladinho. Então, ó, pega lá, 6.524 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 6? 2, que dá 0. Abaixo 5. Quantas vezes o 3 cabe no 5? 1. 5 menos 3 sobra 2. Abaixa o 2. 22 por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. Sobra 1. Abaixa o 4. Quantas vezes o 3 cabe no 14? Vai dar por 4. 4 vezes 3 dá 12. 12, 14 para 12, sobra 2. Ó, o nosso resto é diferente de 0. Então, 6.524 não é divisível por 3. Pode falar. Alguma dúvida? Não, prof. Não? Então, gente, viu que simples essa regra? Se você somar os algarismos que formam o seu número e der um resultado da tabuada do 3, então você sabe que esse número vai ser divisível por 3. Você não precisa nem fazer a divisão para verificar. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas onde eu vou usar isso?
A gente vai usar isso, gente, por exemplo, para determinar um número primo, que a gente vai estudar na próxima aula, para fazer fatorações, depois transformar um número em uma multiplicação. Então, a gente vai usar essas regrinhas para facilitar o nosso trabalho, tá? Isso são macetezinhos para facilitar o nosso trabalho. Agora, vamos lá. Na divisibilidade por 4. Ô, prof, Oi. eu não entendi muito bem como funciona isso aqui. Como que funciona? Eu não entendi muito bem. A do 3, Vitor? Esse último que você mostrou. Então, olha lá, Vitor. Se eu pegar um número, vamos pegar um número qualquer aqui, ó. 9.996, certo? Eu quero saber se esse número é divisível ou não por 3. Ao invés de pegar esse número, Vitor, e dividir por 3, eu posso descobrir se ele é divisível ou não somando os algarismos. Então, eu vou fazer 9 mais 9 mais 9 mais 6. Se o resultado dessa soma der um número que está na tabuada do 3, esse número vai ser divisível por 3. Ok? Oi. Estão perguntando que horas que termina a aula. Termina 9h40. Tá? Então, vamos lá. 9 mais 9, 18 mais 9, 27. 27 mais 6 vai dar 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Certo? 27 mais 3, 33. 33 dá para dividir por 3, Vitor? Eu consigo dividir? Sim. Dá 11, né? Então, o que a gente conclui? Que o número 9.996 é divisível por 3. Entendeu? Então, para eu verificar sem fazer o cálculo se o número é ou não divisível por 3, é só somar os algarismos que formam esse número. Entende? Ó, nesse caso aqui, a gente somou 6, mais 5, 11, mais 2, 13, mais 4, deu 17. Tem 17 na tabuada do 3? Não tem. Então, 6.524 não é divisível por 3. Quem falou? Eu. Prof, mas aí o resultado dessa soma vai fazer parte do resultado? Porque Não, ali, Vitor, no não. primeiro exemplo, não? Ah, tá. Não, ó, se eu dividir 9.996 por 3, não vai dar 33. Isso aqui é só uma regrinha para você descobrir antes de dividir se é ou não possível dividir, entendeu? Não tem nada a ver com o resultado. Vamos dividir aqui para você ver, ó. 9.900. É que eu tinha visto ali na primeira que o 18 que apareceu o 18, né? Mas foi uma coincidência. Aqui também vai aparecer, quer ver, ó? Ó, dá 3, que vai dar 0, abaixo 9, dá 3, que vai dar 0, abaixo 9, vai dar 3 de novo, que dá 0, abaixo 6, que dá por 2. Entendeu? Ó, aqui, por exemplo, deu 27. Não tem nada a ver com o 7.776, entendeu? É só coincidência. Entende, Vitor? Sim. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que sem precisar fazer a conta para descobrir se o número é divisível por 3, é só eu somar os algarismos dele. Se der um número que está na tabuada do 3, né? Ou se, no caso, seja um múltiplo de 3, esse número eu consigo dividir por 3 e sobrar um resto 0. Tranquilo? Agora vamos na divisibilidade por 4. Quando que o número é divisível por 4, gente? Quando ele terminar em 2 zeros, por exemplo, 100 termina em 2 zeros, então 100 é divisível por 4, tá? Ou quando os dois últimos números que formam esse número, os dois últimos algarismos, vou falar assim, que formam esse número, forem múltiplos de 4. Então, quando termina em 2 zeros, prof? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000... 1.100, 1.200, 1.300, 10.000, 100.000. Todos os números que terminarem em 2 zeros são divisíveis. Do 100. Exatamente. Todos os números terminarem em 2 zeros, tá? Vai ser divisível por 4. Aí, outra questão é quando o número não termina em 2 zeros.
Então, a gente tem que observar os dois últimos algarismos. Se forem números múltiplos de 4, esse número vai ser divisível por 4. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, ó, 7.532. Então, nós vamos pegar, nos interessa só esses dois números aqui, ó. Tem 32 na tabuada do 4, gente? Tem, né? 4 vezes 8 é 32. Então, significa o quê? Que o número 7.532 é divisível por 4, tá? Então, eu consigo, vamos verificar se isso é verdade? Então, lá, 7.532, vamos fazer a divisão por 4. O 7 por 4 dá uma vez, que vai sobrar 3. Gente, a prof está fazendo a divisão simplificada, tá? O método mais prático, para sobrar mais espaço aqui. Abaixo 5, agora nós temos 35 dividido por 4, que vai dar por 8, que dá 32. 32 para 35 sobra 3, abaixo 3. Que dá de novo por quem? Por 8, né? 8 dá 32 e sobra 1. Abaixo 2, que dá 12. 12 por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12, que sobra 0. Então, ó, a gente conseguiu uma divisão exata, porque o resto nosso aqui é 0. Então, essa divisão é exata. Logo, a gente conclui que 7.532 é divisível por 4. O que a gente já tinha verificado aplicando a regrinha, certo? Vamos ver ali o número 3.738. Então, só nos interessa quem? Os dois últimos algarismos. Tem 38 na tabuada do 4, gente? Tem alguém que vezes 4 dá 38? Não tem, né? Porque 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 9 é 36 e 4 vezes 10 é 40. Então, não tem 38. Logo, o que a gente conclui? Que esse número não é divisível por 4. Viu que fácil essa regra? Querem ver a divisão? Vamos fazer lá. Vai que alguém acha que é. Então, vamos dividir. É número par, né? Deve dar para dividir por 4. Não aplica essa regra, tá, gente? Isso aqui na divisão por 4 não é válida. Então, ó, 37 por 4, a gente já falou antes que dá 9. A prof falou ali para vocês. Dá 36, sobra 1. Abaixo 3. 13 por 4 vai dar 3, que vai sobrar 1, porque dá 12. E abaixo 8. Tem algum número que vezes 4 dê 18? Não tem. O mais próximo é 4 vezes 4, que é 16, e sobra 2. Então, sobrou um resto diferente de 0. Logo, 3.738 não é divisível por 4. Viu como é mais fácil a regra do que fazer a divisão? Né? Bem simples. E aí, a prof trouxe aqui um exemplo para vocês de um número que termina em 2 zeros. Então, esse número, apesar de ser formado por vários números aqui, ó, o que nos importa é o finalzinho dele. Que número que a gente tem aqui, ó? 1.297.900. Terminou em 2 zeros? Então, esse número, ele é divisível por 4, ok? Se vocês fizerem a divisão ali, vocês vão verificar que esse número realmente dá para dividir por 4, ok? Tranquilo a regrinha? Então, terminou em 2 zeros, ou os dois últimos algarismos do número forem um número divisível por 4, esse número vai ser divisível por 4. A prof até colocou aqui na definição, né? Ó, um número natural de 3 ou mais algarismos. Porque quando só tem 2 algarismos, é fácil, né, gente? É só verificar se está na tabuada do 4. Por exemplo, 48. 48 dá para dividir por 4, que vai dar 12, né? Então, é fácil quando o número tem menos que 3 algarismos, ok? Então, vamos lá no próximo critério. Próximo critério que nós vamos falar, gente, é o critério de divisibilidade por 5. Essa é a regra mais difícil que existe. Só que não, né? Então, o número vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Como que termina a tabuada do 5, gente?
Nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110. E assim por diante. Então, a tabuada dos 5 termina só em 0 e 5. E esse é o nosso critério. Todo número que terminar em 0 ou 5, ele é múltiplo de 5. Então, ele é divisível por 5. Então, no caso aqui, o primeiro é divisível, né? O segundo é divisível por 5? Não é. Por quê? Porque ele termina em 6. Então, esse aqui não é divisível por 5. Tá? E o último termina em 5. Ele é divisível. Certo? Opa, coloquei o acento no lugar errado. Por 5. Certo? Então, se quiserem comprovar, é só fazer a divisão. Vamos lá, tirar a prova real, né? Mas a gente vai usar esses critérios para não precisar fazer essas regras, tá? Para não fazer essas divisões. Então, 25 por 5 dá 5, que sobra 0 abaixo 5, que dá 1, que dá 0 abaixo 0. Baixou 0, 0 dividido por 5 é 0. Olha lá. E o nosso resto é 0. Então, é divisível. Agora, nesse caso aqui, 57.856 dividido por 5. 5 por 5 dá 1, dá 0. Abaixo 7, que dá 1, sobra 2. Abaixo 8, vai dar por 5, que vai dar 25, e sobra 3. Abaixo 5, 35 por 5 dá 7, que dá 0. E abaixo 6, que dá por 1, que dá 5, e sobra 1, ó. Resto diferente de 0. Como a gente já sabia que não era divisível. Tranquilo? Bem fácil. Tudo tranquilo por enquanto, Gustavo? Sim, tá tudo tranquilo. Obrigada. Então, vamos lá. Esse critério de divisibilidade por 6, gente, a apostila de vocês não está trazendo ali, tá? Nas regrinhas. Se vocês observarem, tem a do 2, do 3, do 4, do 5, a do 8 e a do 10. Então, a prof trouxe a regrinha do 6 para vocês. Quando que um número natural vai ser divisível por 6? O número natural, gente, ele é divisível por 6 quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Ou seja, ele tem que ser um número par e a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Lembrando da regrinha? Então, tem que ser par para ser divisível por 2. E, ao mesmo tempo, tem que ser múltiplo de 3 a soma dos algarismos. Por quê, prof? Quanto que é 2 vezes 3, gente? É 6, certo? Então, por isso tem que ser múltiplo dos 2. Tem que ser divisível pelos 2, no caso, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui é par. Ele é divisível por 2, certo? Vou colocar assim, ó. É divisível por 2. E vamos somar os algarismos. 3 mais 5 mais 5 mais 8. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 5 dá 21. Tem 21 na tabuada do 3, gente? Tem, né? 3 vezes 7. Então, também é divisível por 3. Logo, a gente conclui que o número 3.558 é divisível por quem? Por 6. Vamos fazer a divisão para confirmar? 3.500. Deixa eu colocar retinho aqui, que a prof vai escrevendo subindo, fica ruim. Aqui. 3.558 dividido por 6. 35 por 6 vai dar 5 vezes, que dá 30. E sobra 5, abaixo 5. 55 por 6 vai dar por 9, que dá 54, né? 54, 6 vezes 9, 54, vai sobrar 1. Abaixando 18, 18 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18, sobra 0. Olha aqui, ó. Divisão exata, tá? Resto 0.
Vocês viram como que é mais fácil aplicar a regrinha? Se você não precisar dividir, só dizer se é divisível ou não, você aplica a regra, tá? Caso contrário, você tem que fazer a divisão, se você não conseguir entender a regra, ok? Para poder dizer se é divisível ou não. Vamos ver a letra B. É par? Sim, é par. Então, esse número é divisível por 2, certo? Agora, vamos ver se a soma dele vai dar um número que é múltiplo de 3. Então, somando, nós vamos ter aqui 9. 9 com 4 vai dar 13. 13 com 8 vai dar quanto? Dá 21? 13 com 8 dá 21. Vamos lá. 8 mais 8, 16, mais 5, 21. Deu 21. Então, esse nosso número aqui também é divisível por 3. Certo? Ó, deu a mesma soma do outro, coincidentemente. Então, logo a gente conclui que o quê? Que o número 4.584 é divisível prof, por 6. Ok? Tranquilo? Vamos ver esse número enorme aqui. Que número que é esse? 1.116.524. Então, terminou em 4. É par. Dá para dividir por 2. É divisível por 2. Certo? Agora, vamos ver lá. 1 mais 1, 2, 3. Mais 6, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 14, 18. 18 mais 2, 20. Tem 20 na tabuada do 3? Não tem 20 na tabuada do 3. Esse número aqui, ele não é divisível por 3. Como, gente? Ele só é divisível por 2 e não é divisível por 3. O nosso número, 1.116.524, ele não é divisível por 6. Tá? Então, tem que seguir os dois critérios. Vamos verificar se isso é verdade? A prof vai fazer a conta aqui. Ficou meio bagunçado, vou fazer aqui em cima, tá? Deixa eu separar aqui. Ficou pequeno o nosso espaço. 11.000, melhor, 1.116.524 dividido por 6. Vamos lá. 11 por 6 vai dar 1, que vai sobrar 5, abaixo 1. Dá por 8, que dá 48. 51 para 48 dá 3, abaixo 6. 36 por 6 dá 6, que dá 36, dá 0, abaixo 5. O 5 não dá para dividir por 6, então, mas eu baixei ele. Para poder baixar o outro algarismo, eu tenho que colocar um 0 na chave. Aí agora eu abaixo. 58 dá por 8, 52 dá por 8, que vai dar 48, vai sobrar 4. Abaixo 4, 44 por 6 vai dar 7, que dá 42. 44 menos 42, sobra 2. Ó, o resto é diferente de 0. E como a gente já tinha verificado aqui com a regrinha, o número 1.116.554 não é divisível por 6. Ok? Tranquilo? Então, divisibilidade por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E como a gente já sabe as duas regrinhas, fica mais fácil de determinar. Vamos lá para a divisibilidade por 8. A divisibilidade por 8, gente, ela é bem parecida com a divisibilidade por 4, tá? Por quê? Porque ela tem, assim, as questões são parecidas, tá? Então, um número natural de 4 ou mais algarismos é divisível por 8 quando ele terminar em 3 zeros ou os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Tá? Então, lá na do 4 era como? Terminar em 2, 0, ou os dois últimos algarismos forem divididos por 4. Na do 8, tem que ter mais que 4, né? 4 ou mais algarismos, para a gente aplicar a regra, para facilitar, né? Então, tem que terminar em 3 zeros, ou os 3 últimos números forem divisíveis por 8. Então, vamos lá. 112.000 termina em 3 zeros, então é divisível por 8, certo? Vamos fazer a prova real, então 112.000 aqui por 8. Então vai dar 11 por 8 dá 1,
sobra 3. Abaixo 2, 32. 32 por 8 vai dar 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. 0 dividido por 8, 0. 0 dividido por 8, 0. 0 dividido por 8, 0. E a gente dividiu, ó. E o nosso resto foi o quê? 0. Uma divisão exata. Certo? Agora vamos ver aqui o 68.164. O que diz a regra? Os 3 últimos algarismos, ó. 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Como que eu vou fazer se os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8, gente? Pegar o 164 e dividir por 8. Nesse caso, a gente faz uma divisãozinha. Mas é bem menor do que dividir os 68.164, certo? Então, vamos lá. 16 por 8 vai dar 2, que vai dar quanto aqui? Dá 16, sobra 0. Abaixo 4. 4 dá para dividir por 8? Não dá, mas eu baixei. Então, colocamos o 0 aqui e o nosso resto é 4. Então, se a gente fosse continuar dividindo, só se fosse com números decimais, certo? Colocar vírgula e continuar a divisão. Mas a gente já verificou, ó, que 68.164 não é divisível por 8. Não é divisível. Por quê? Porque o nosso resto foi 4, diferente de 0, ok? Mais fácil do que fazer toda a divisão, né, gente? Bem mais prático, vamos dizer aqui. Agora o número. Prof. Oi. A live é 9h30 que acaba, né? É 9h40. 9h40? Não, 9h40 começa, próximo. É, 9h40, mas já é 9h30, Vitor? Acaba 9h30. É, já é 9h30? Não, é 9h25 ainda. Ah, então, ainda temos um tempinho, Vitor. Vai dar bem certinho para a prof terminar de explicar, ok? Então, vamos lá. 275.768. Como que a gente faz? Pegamos os 3 últimos algarismos, 768, e vamos verificar se dá para dividir por 8, tá? O 7 não é divisível por 8, então a gente vai pegar o 76. Quantas vezes o 8 cabe no 76? Gente, 9 vezes 8 é 72. Então, vamos por aqui, 72, que vai sobrar 4 abaixo 8. 8 vezes 6, 48. Então, 6 vezes 8, 48, vai dar 48, que vai dar 0. Ó, resto 0, é uma divisão exata. Logo, a gente sabe que o 275.768, ele é o quê? É divisível por quem? Por 8. Tranquilo? Sem precisar fazer o cálculo de toda a conta. Então, a gente já viu 5, 6 critérios, né? Agora vamos para o do 9. Essa do 9 também não trouxe a apostila, mas ela é bem tranquila, gente. E ela é super parecida com a do 3. Então, lá na do 3 dizia assim, que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos, né, que formam esse número, são um múltiplo de 3, ou é divisível por 3. A do 9 é exatamente a mesma coisa. Só muda o quê? Tem que ser um número divisível por 9. Então, o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos que formam esse número der um múltiplo de 9, ou seja, der um número que está na tabuada do 9. Então, nesse caso aqui, vamos fazer a nossa soma aqui para ver. Então, 9 mais 5 mais 5 mais 8. 5 mais 5? 5 mais 5 dá 10. 10 mais 9? 19. 19 mais 8 vai dar 27. Tem 27 na tabuada do 9? Tem, né? 3 vezes 9, 27. Então, logo a gente conclui que o número 9.558 é divisível por 9. Viu que fácil? Eu não entendi porque a nossa apostila não trouxe, mas é bem legal essa regra. Agora, vamos ver aqui o número 2.700. Então, 2 mais 7 mais 0 mais 0. 2 mais 7, 9. 9 mais 0, 0 mais 0, 9. Tem 9 na tabuada do 9? Sim, né? 1 vezes 9, 9. Então, 2.700 é divisível por 9.
Tranquilo? Vamos ver esse. 9 mais 9 mais 7. 9 mais 9, 18. 18 mais 7 vai dar 25. Tem 25 na tabuada do 9, gente? Não tem 25 na tabuada do 9. Então, a gente conclui que esse número 997 não é divisível por 9. Ok? Difícil? Super simples, né? Depois, se vocês quiserem verificar, vocês param aqui nessa página e façam a divisão. Como o Vitor anunciou, só faltam 5 minutinhos para terminar a nossa aula, né? Então, vamos lá para o nosso último critério de visibilidade. Eu falei que a do 5 era mais difícil? Era? Na verdade, não é. Agora só falta 1 minuto. Um minuto. Então, beleza. Como eu falei para vocês antes, a do 5 era mais difícil, né? Mentira, a do 10. Só que não, né, gente? A do 10, quando que um número é divisível por 10? Quando ele terminar em 0, tá? Sempre que o número terminar em 0, ele vai ser divisível por 10. Presta atenção na tabuada do 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1000, 1100, 1200, 1300, 1 milhão e assim por diante. Todos os números que terminam em 0 são múltiplos de 10. Ok? Então, aqui só para a gente terminar. 680 é divisível por 10, gente? Sim, é divisível, né? Sim. Por 10. E o número 7.961 é divisível por 10? Não é divisível. Por 10. E o número 85.690 terminou em 0, é divisível por 10. Difícil? Bem tranquilo, né? Então, só para recordar Muito rapidinho. fácil. Divisibilidade por 2. Ser um número par. Terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Divisibilidade por 3. A soma dos números, dos algarismos que formam o nosso número em questão, tem que dar um resultado da tabuada do 3, ou seja, ser múltiplo de 3. Divisibilidade por 4. Terminar em 2 zeros ou os dois últimos números forem divisíveis por 4. Divisibilidade por 5. Terminar em 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8, terminar em 3 zeros ou os três últimos algarismos formarem um número que é divisível por 8. Divisibilidade por 9, a soma dos algarismos que formam o número em questão tem que dar um múltiplo de 9. E divisibilidade por 10, todo número que termina em 0 é divisível por 10. Tranquilo? Tarefinha, anotem lá, página 110, 111 e 112 do módulo 2, tá? 110, 111 e 112. Tranquilo? Galera, então o que a gente tinha para nossa aulinha de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido bem a matéria, né? Que tenha ficado assim fácil. Na verdade, é um conteúdo que vocês já conhecem, né? Vocês já estudaram em outras séries, talvez não todos os critérios, mas alguns vocês já conheciam, né? Tenho certeza disso. E qualquer dúvida, quando vocês estiverem realizando as questões lá nas tarefas, manda para a prof no WhatsApp, beleza? E como a prof falou, geralmente eu vou responder vocês na hora que eu tiver um tempinho ou de manhã, tá? Mais fácil de manhã. Mas vocês viram que a prof responde às vezes, né? No período da tarde, mais para noitinho. Gente, outra coisa que eu quero pedir para vocês. Assistam às aulas de correção, gente. Porque na aula de correção é um momento que vocês têm para tirar dúvidas também. Porque quando a prof está corrigindo as tarefas, a prof está explicando o exercício, explicando, lembrando os conceitos. Então, ajuda vocês a fixarem os conteúdos ou tirar dúvidas que ficaram durante a aula. Beleza? Eu estou vendo que está tendo pouca visualização nas aulas. Então, gente, visualiza lá as aulas, tá? Para não... Sabe por que tem pouca visualização? Ah. Às vezes, na hora que você fala que então é isso e tal, a pessoa já sai. Para poder contar uma visualização, você deve Tá, do começo ao fim, sem nada assim.
Mas mesmo assim, Vitor, para assistir a correção das atividades, tem que assistir do começo ao fim. Porque eu não falo as respostas só, eu resolvo Não, os exercícios. prof, Entendeu? que eu digo, se o YouTube vê que você não assistiu 1 segundo, por exemplo, ele já conta como se você não tivesse visualizado. Entendi. Mas então assistam tudo para vocês, para a gente saber, porque também a gente não sabe se vocês estão acessando ou não. Aí fica aquela questão, eles não estão assistindo, certo? Eu deixo um like, prof. E quem está saindo prejudicado, gente, é vocês mesmos, né? Porque ali é uma chance de tirar dúvida. Verdade? Né? Então tá bom, Deixa um galerinha. like quando vocês... Que bom, Vitor, se você deixa. Pessoal, então a tarefa tem que ser entregue até quinta-feira. Se vocês terminarem antes, pode mandar, que a prof já está anotando ali quem fez. O recadinho, quando eu mando na quinta, gente, é válido para aqueles que não mandaram ainda, tá bom? Então, pessoal, beijinho, boa semana para vocês. Até a nossa próxima aula de sexta-feira, que é para vocês assistirem, tá? Correção de tarefas. Fiquem com Deus e até mais. Beijinhos. Tchau, prof. Tchau, Tchau. prof. Pode sair? Tchau, prof. Tchau. Beijo.